Fala pessoal, beleza? Bom, para quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Hoje vamos começar o primeiro daqueles dois módulos que eu comentei, né, com vídeos bem introdutórios de introdução à crítica da economia política. Provisoriamente, isso eu vou maturar um pouquinho, acho que provavelmente quando esse vídeo está indo ao ar, essa questão até já vai estar resolvida, né? O nome que eu vou dar para esses dois projetos paralelos, porque deixa eu adiantar aqui como que vai funcionar. Eu vou fazer provavelmente duas aulas bem introdutórias, de bem gerais aqui sobre a introdução à crítica da economia política. Hoje eu vou falar especificamente sobre riqueza, trabalho, que são os termos assim, que todo mundo fala, não, isso aí a gente sabe o que é, né? Termos óbvios, né? Que quando a gente entra na discussão mais econômica, tem ali uma série de polêmicas. E aí eu vou fazer um vídeo também diferenciando lá o que é economia política, o que é economia contemporânea e o que é crítica da economia política. A partir desse momento, aí a gente vai dividir em duas frentes. Vídeos específicos sobre o Capital, e aí a gente vai utilizar esse livro aqui, do José Paulo Neto, né, do Marcelo Braz, né, Economia Política e uma Introdução Crítica. Principalmente a gente vai utilizar principalmente dos capítulos 3 a 8. Hoje, até para o vídeo de hoje, o capítulo 1 desse livro ele tem até a ver com o que eu vou falar, embora eu não segui muito o que está no livro, não. E aí a gente, então, beleza, vai ter essa frente de vídeos específicos sobre as categorias do capital. Vídeos bem introdutórios, com pegada, seguindo bem esse livro aqui. Aqui com o principal objetivo vai ser bem uma questão pedagógica. Não vai ser vídeos, né, absolutamente rigorosos, mas também não vai ser aquela coisa vulgar aqui de ensinar coisa errada, não. A questão vai ser de introdução mesmo, questões ali que com elas dá para entender legal, né, o conteúdo aqui do canal, mas você não vai ficar um expert no capital, obviamente. E aí, então, beleza, tem essa frente. E aí a outra frente, né, eu vou pegando outras questões ali do mundo da economia política. Então, até questões mais sociológicas, ou mesmo questão de economia contemporânea, né, eu falei, tem uma série de termos que eu utilizo que são chatos, né, para quem é da economia. Eu vou finalmente pegar o vídeo lá sobre capital fictício, mercado financeiro. Então aí a gente vai abrindo essas duas frentes, mas seguindo aquele princípio que eu falei, começando das coisas mais introdutórias, né, e aí indo tijolinho em tijolinho até chegar nas questões mais complicadas. Então, gente, até eu vou voltar a pedir, eu sei que é muito chato, né, me ajudarem aí com o engajamento, né, que agora é a chance da gente trazer, né, pessoas, né, que não, às vezes até que já trombaram com o canal aqui em algum momento e se espantaram, né, fugiram por causa de toda a discussão mais avançada, né, que como a gente vai começar do começo, são vídeos bem legais, né, pra gente alcançar outras pessoas, né, então o engajamento de vocês vai ser muito importante, né, pro YouTube levar esse vídeo para mais pessoas. De tudo isso, hoje eu vou ter algumas interrupções aqui pro café, porque eu tô numa correria louca hoje. Desde a semana passada, na verdade, né? Vocês devem ter reparado ali os vídeos de segunda, que tô devendo ainda a questão do grupo, mas enfim, essa semana agora acho que eu vou conseguir esperar um pouquinho mais e essas coisas vão dar. Então, como eu falei, hoje o vídeo vai ser sobre noções elementares, principalmente trabalho e riqueza. Mas a gente vai falar, vídeo chato pra caramba, porque questão que todo mundo sabe. Eu vou tocar em alguns temas muito polêmicos, né? Polêmicas assim, nível de... na pós-graduação isso dá pano pra manga, isso dá confusão, né? Então vamos começar com uma questão bem geral, né? Por que a gente trabalha? Tem uma dessas polêmicas, né, é que aquela história, um mundo sem trabalho, ou o trabalho é só castigo. Então, vamos começar a colocar o pingo nos is aqui. O trabalho, ele é um elemento fundamental na vida humana. Por quê? Porque é por meio do trabalho que a gente ganha nosso salário e consegue comprar, né, alimentos, de certa forma. O trabalho, vamos pensar aqui do ponto de vista bem mais geral aí da história da humanidade. Por meio do trabalho, né, que a gente adequa aquilo que a gente encontra pronto na natureza para as nossas finalidades. Então tem muita coisa que a gente encontra da natureza que não está pronto para atender as nossas necessidades básicas. Então, por meio do trabalho que a gente transforma esses elementos dados pela natureza de forma a atender as nossas necessidades.
Aí você vai, aí, o que muita gente coloca é o seguinte: primeira questão muito polêmica. Não, tá, mas veja, isso aqui não diferencia trabalho humano das atividades, né, do que os animais fazem. Então, as abelhas trabalham, os bois trabalham, né? Os animais também de diferentes modos, né? Eles também transformam, eles processam aquelas coisas que são dadas pela natureza, né, para atender às suas próprias necessidades, né? A abelha fazendo colmeias, as colmeias não estão prontas na natureza, né? As abelhas que precisam, as formigas fazendo formigueiros, enfim. Para o nosso sentido, veja, aqui é uma definição que ela é muito usual, né, dentro da tradição da crítica da economia política. No dia a dia, a gente pode utilizar esse termo de forma distinta. Mas o que eu estou fazendo referência aqui? Trabalho, no sentido, então, da crítica da economia política, ele envolve, né, duas atividades, né, a união de duas atividades. Uma atividade ideal, capacidade assim, de entender aquilo que está acontecendo e definir na nossa cabeça melhores maneiras, né, de trabalhar aquelas coisas, e aí a atividade prática. Então, primeiro, né, a gente pensa, nossa, como que a gente pode, sei lá, por exemplo, a gente vai fazer uma colmeia humana. A gente vai primeiro estudar como que dá para fazer uma colmeia, né, para os humanos, né? E aí depois a gente vai lá pegar os elementos dados pela natureza e transformar aquilo lá nessa colmeia. Pode dar certo, pode dar errado. E aí tem aquela passagem muito famosa do Capital, né? Ah, a diferença da abelha e o pé dos arquitetos. Qual que é essa diferença? Porque a abelha, ela vai fazer colmeia e a maioria das colmeias sai absolutamente perfeitas, né? Porque aquilo lá está impregnado na própria natureza biológica da abelha, né? Aquela capacidade de fazer a colmeia. O pior dos arquitetos, ele vai fazer as coisas vão dar errado, mas ele vai fazer esse movimento de primeiro pensar o que ele vai fazer e depois ir lá com a ajuda de outras pessoas, obviamente, e tentar levar aquela ideia à prática. Se ele é um arquiteto muito ruim, provavelmente ele entendeu errado aqueles elementos dados pela natureza, as propriedades físicas daqueles elementos, e aí vai dar errado. A casa não vai ficar do jeito que ele pensou, pode até cair, acontecer uma tragédia aí, se o engenheiro não salvar a vida dele. Então, mas por que essa diferenciação é importante? Veja, hoje, no século XXI, a gente olhando para isso, as abelhas seguem fazendo as colmeias da mesma forma que elas faziam na sua origem. Obviamente que tem pessoal da biologia que vai falar com muito mais propriedade. Pode ter acontecido alguma questão da evolução ali que mudou um pouco. Mas a relação das abelhas, das formigas com a natureza, elas seguem muito próxima daquilo que sempre foi a natureza delas, desde o princípio, né? Desde o surgimento da espécie. Já os seres humanos, a humanidade, ela vai se tornando mais produtiva na medida em que ela vai acumulando conhecimento, né, sobre a natureza. Na medida em que a gente aprende, a gente começa a conhecer as propriedades da natureza, né, as propriedades físicas, químicas, biológicas, né, a gente começa a manipular a natureza de uma forma muito mais eficiente, muito mais assertiva, né, muito mais eficaz. A tendência, então, é que a humanidade, né, diferentemente de outras espécies, vai se tornando, né, uma sociedade muito mais complexa. Então a sociedade, né, dos homens, né, dos seres humanos, ela vai se tornando algo muito mais complexo daquilo que a gente vê entre os animais, né? Por exemplo, vai aumentando a nossa própria independência em relação aos eventos naturais. Eu não lembro se no mini curso sobre as crises econômicas eu falei, mas certamente eu vou falar nos vídeos de introdução ao capital. É, Até o capitalismo, basicamente, até nos primórdios do capitalismo, todas essas crises econômicas, né, da história da humanidade eram crises que decorriam basicamente de eventos naturais. Obviamente que tinha as guerras também ali, que enfim, gera uma questão assim, de as pessoas não conseguem trabalhar, destroem tudo que foi produzido, e há uma questão de carência, de uma subprodução. Então, ou dado por esses eventos, assim, guerras, ou, mas normalmente por questão de eventos naturais, grandes secas, grandes enchentes. Com o capitalismo, né, com o desenvolvimento do capitalismo, com o desenvolvimento da sociedade humana, de todo esse movimento que a gente está vendo aqui, que vai atingir o seu apogeu dentro do modo de produção capitalista, os homens, os seres humanos ganham tamanho domínio sobre a natureza que tem a capacidade de gerar crises de superacumulação, de acumulação, de superprodução. Então as crises chegam no momento em que elas começam a acontecer porque se produziu muita riqueza e não tem uma subprodução. Nesse momento, com vários problemas, né, porque capitalismo,
a humanidade conseguiu, né, ter um aumento exponencial, né, do número de seres humanos, né, atingimos 7 bilhões, né, compara com o início do século XIX, do século XVIII. Eu já trouxe esse número aqui no canal, eu não tenho ele de cabeça, mas eu já trouxe esse número aí, desse aumento absurdo, né, da população. Formação de organizações mais complexas. O capitalismo é uma organização extremamente complexa, tanto que a gente vai precisar aqui de um curso de introdução ao capital para a gente começar a entender como o capitalismo funciona. E também, como eu falei, né, tudo isso a gente gera uma acumulação de riqueza. A acumulação de riqueza é um conceito que eu vou quebrar ele um pouco mais na sequência, mas só para eu fechar esse primeiro raciocínio aqui, que é o central aqui do vídeo de hoje. Por tudo isso que eu falei, a evolução ela aparece quase como o destino natural dos seres humanos. Veja, vamos tratar isso aqui de uma forma muito menos romântica, muito menos teológica do que o texto aqui está indicando, né? Graças a essa capacidade dos homens conhecerem as coisas para manipulá-las, né, para transformá-las, e portanto e ter essa capacidade, inclusive, de ir acumulando esse conhecimento, né? Desde os gregos, a gente encontra lá nos gregos, né, eles deixando o legado aí de conhecimento sobre a matemática, a arquitetura, enfim. Então, a humanidade ela vai evoluindo, ela vai atingindo níveis cada vez mais complexos, justamente porque ela tem essa capacidade de entender as coisas, de compreender as coisas, de manipulá-las, de transformá-las de forma cada vez mais distante e de forma muito mais eficaz, né, para as nossas necessidades do que a gente encontrou, né, diretamente na natureza. Então, quando tudo está indo bem, a humanidade evolui. A nossa capacidade de intervir na natureza, né, de criar organizações melhores, mais complexas, ela vai se manifestando. E essa evolução ela é acompanhada pela geração de uma riqueza cada vez maior. E aí aqui a gente vai entrar então nesse conceito de riqueza. Porque vejam, o que exatamente é a riqueza? Vai colocar assim, é o resultado do trabalho. É uma definição que para hoje vai bastar. Nos primeiros vídeos da introdução ao capital a gente vai avançar um pouquinho mais. Então, quanto mais produtiva uma organização humana, maior o número de coisas, né, de bens que ela vai produzir, né, necessários para sua subsistência. Então, quanto maior a produtividade, mais ela produz, sobra, né, aí gera condição para que o número, né, de seres humanos aumenta a nossa capacidade de fazer estoque e, portanto, continuar existindo em momentos de crises, né, da natureza, né, como eu falei. Então, na medida em que a gente consegue acumular, na medida em que a nossa produção aumenta e a gente consegue estocar aquilo, acumular aquilo para períodos posteriores, né, a gente com isso que a gente consegue então aquela evolução, a gente consegue todos esses fenômenos aqui que eu falei, de aumento da população, formação de organizações mais complexas. Então, vê, a acumulação da riqueza, essa produção da mais riqueza, ela é algo fundamental para a gente. Mas se toda a riqueza que é produzida, né, e se toda essa riqueza foi produzida, ela é imediatamente consumida, né? Veja, a gente não vai conseguir nada daquilo que eu falei, porque não vai conseguir essa maior independência em relação à natureza, porque por mais que a nossa... Imagina, a gente começou a... Por mais que empregando toda a engenharia genética, a gente consiga, né, uma manipulação, né, desses elementos naturais de forma extremamente eficiente. Mas veja, aí a gente decide que a gente não vai produzir uma mais riqueza, né? Uma riqueza maior daquilo que a gente necessita para sobreviver ali um dia, uma semana. A gente não vai conseguir então essa maior independência, porque teve uma crise natural ali, não tem estoque acumulado, e aí gera aquela grande crise, vai faltar ali recursos de alguma forma. E veja, eu sei que muita gente escuta isso, né? E fala, não, olha, hoje, por mais que tenha aí essa capacidade de produção monstruosa, pô, tá faltando. As pessoas ainda morrem de inanição. Toda aquela polêmica que tá dando lá na Inglaterra, lá até com o Rashford do Manchester United, lá enfrentando o primeiro-ministro para alimentar as crianças e tal.
Pô, tá faltando alimento. Mas veja, eu acho que todo mundo tem a noção, né, de que tá faltando alimento, não porque a quantidade de produção de alimento é insuficiente, né, para a humanidade. Aí, se a gente se pensar isso, você está entrando lá na escola malthusiana. Aquilo que todos os indicadores demonstram, né, é que o que acontece é um problema na distribuição da riqueza. Então veja, toda essa discussão que a gente está travando aqui, os dois elementos fundamentais, então, para que a humanidade, os seres humanos, alcance, né, aquela sua vocação de evoluir, de se tornar organizações cada vez mais complexas. Então, o que é? A questão de produzir essa mais riqueza, uma riqueza adicional, a gente precisa disso para conseguir gerar esse maior distanciamento da natureza. E segundo, uma distribuição eficiente da riqueza. Então, aqui a gente chega no ponto decisivo do vídeo, né? Quais são, então, as duas questões fundamentais para a economia? Para a economia servir, né, às necessidades do gênero humano, da sociedade humana. Estudar formas de aumentar a produção da riqueza e aumentar a produção também. Muita gente pegando no pé aqui. Aumentar, mas aí você pode exaurir a natureza. Não, é aumentar a produção sem exaurir a natureza. É aumentar a produção não para hoje, para amanhã, é no longo prazo. Então, pensando de formas eficientes, né, até dessa relação do trato consciente, né, e absolutamente sustentável, né, da natureza. Então, esse é o primeiro problema. E o segundo problema é a distribuição. Como vai fazer a distribuição dessa riqueza? Mas, então é isso que eu acabei de falar. Então esses são os dois problemas fundamentais para a sociedade humana. Eu diria até que são os dois problemas mais fundamentais, não só para a economia, mas para toda a sociedade humana. Mas, como eu coloquei aqui, né, apesar disso, a geração e a distribuição da riqueza não são problemas seriamente estudados pelo pensamento econômico. Eu coloquei aquele vídeo aqui lá a partir do texto do Michael Roberts, né? É um dos últimos vídeos aqui do canal, né? Acho que o título ficou Pensamento Econômico sem Marx e tal. Então, com isso, com esses problemas que a gente vai entrar aqui na diferença entre economia política, crítica da economia política e pensamento econômico contemporâneo. Vocês vão ver que a economia política e a crítica da economia política, elas se preocupam com essas duas questões fundamentais, a produção e a divisão da riqueza, a distribuição da riqueza. Então, tanto na economia política clássica quanto na crítica da economia política, essas duas questões são as questões mais fundamentais para os autores ali que estão dentro dessa tradição. Para o pensamento econômico contemporâneo, então tudo isso que hoje, né, é sinônimo de economia, tudo que a gente vê na TV, o que domina a academia, todas essas discussões, elas não passam necessariamente pelo problema da produção e problema da distribuição. De alguma forma, as melhores escolas, então, por exemplo, a escola keynesiana, o pessoal ali da moderna teoria monetária, eles vão se preocupar com isso, mas não diretamente. Então é de formas indiretas, tal. Algumas pessoas transcendendo, né, a miséria do seu campo conseguem chegar nesses problemas fundamentais. Outras pessoas vão se confundir, se embananar todo com esses conceitos da economia ali e perder, né, a referência, perder o norte. Até a capacidade de ver essas questões, né, como as questões mais fundamentais a serem enfrentadas pelo campo. Mas veja, qual que vai ser o ponto mais interessante do próximo vídeo, ou talvez sejam 2 vídeos, né? Isso aí vai ter que ser melhor. É como que a economia política e a crítica da economia, né, se bifurcaram em relação ao pensamento econômico contemporâneo. O que aconteceu, né? Porque, veja, vamos então tirar a crítica da economia política daí só por um momento, né, que a gente sabe que aí tem essa história do marxismo, defesa do comunismo, né? O que aconteceu? Que a economia política, né, que era a base, né, até o início do século XIX ali, o pensamento econômico era a economia política, né? O que acontece ali que a economia política vira esse pensamento econômico contemporâneo aí que ignora completamente essas questões essenciais para o desenvolvimento humano. Então, isso acho que muita gente aqui do canal conhece por onde que esse debate passa ali, em 1848 e tal, mas eu vou trazer isso em detalhes nos próximos vídeos. Então, gente, esse aqui foi o vídeo introdutório. Como eu falei, essa semana está bem corrida,
Então, até preferi fazer um conteúdo aqui um pouco mais enxuto, mais certeiro, pegando esses conceitos. Vai ser muito importante essa questão do engajamento para a gente levar isso para mais pessoas. Eu vou tentar essa semana, agora, né, que vocês estão vendo esse vídeo, me organizar melhor. Então, até para resolver finalmente essa questão do nosso grupo aí, e de grupo de discussão ali, Telegram, Discord, a gente está discutindo isso aí ainda. Então, semana que vem provavelmente vai ter um vídeo, né, com conteúdo, e talvez eu faça um outro vídeo naquele formato ali, de questões mais amenas ali do dia a dia. Isso aí eu vou ter que ver de como que vai sobrar o tempo, mas eu prometo me organizar melhor aí para as próximas semanas. Gente, é isso, um abraço e até a próxima.